Oi, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês e hoje dando continuidade ao nosso estudo da introdução aos materiais compósitos, hoje com reforçados com fibras, né? Na última aula a gente viu reforçados com partículas, hoje a gente vai ver introdução aos materiais compostos reforçados com fibras. Isso do nosso livro adotado para essa disciplina, Callister, né? O capítulo 16. Bom, quando a gente fala de compósitos, observa-se que os mais importantes são aqueles em que a fase dispersa está na forma de uma fibra. Isso quando a gente fala de forma tecnológica, certo? Porque se a gente tem os objetivos de um projeto de processar um compósito, a gente diz que os reforçados com fibra, geralmente, eles a gente quer com alta resistência e ou rigidez, certo? E o que é que eu diria essa alta resistência ou rigidez? Que é em relação ao peso, ok? Porque quando a gente vai produzir um compósito, a gente pensa muito nesse peso, certo? Então, essas características elas são expressas em termos dos parâmetros, que temos resistência específica e módulo específico, que correspondem respectivamente às razões entre o limite de resistência à tração, isso combinando com o peso específico, e o módulo de elasticidade combinando também com o peso específico, certo? Então fica resistência específica e módulo específico, tudo relacionado ao peso, certo? Então vejam só, como podemos ver nessa figura aqui, os compósitos, essa figura é a 16.2, que é esquema de classificação para os vários tipos de compósitos, que os compósitos reforçados com fibras, eles são subclassificados de acordo com o comprimento das fibras, certo? Para os compostos reforçados com fibras curtas, vamos ver aqui as fibras curtas. As fibras elas são demasiadamente curtas para produzir uma melhoria significativa na resistência. Então, a gente sempre vai, quando for produzir os compostos, a gente vai ter, nesse objetivo de projeto, a gente vai ver se a gente faz reforçado com partícula, se a gente faz reforçado com fibras, ou se de forma estrutural. Só que a gente vai estudar nesse capítulo, nessa disciplina, só os reforçados com partículas e hoje o reforçado com fibras, certo? Que tem as subdivisões de contínuas, descontínuas, e as descontínuas a gente vai ver as alinhadas e as orientadas aleatoriamente, ok? A gente tem que observar o quanto é importante essa influência do comprimento da fibra. Então, veja só, as características mecânicas de um compósito reforçado com fibras não dependem somente das propriedades da fibra, mas também do grau segundo o qual uma carga aplicada é transmitida para as fibras pela fase matriz. Então, a gente tem que ver a importância dessa influência desse comprimento da fibra, vendo nessas características que a gente não tem que pensar só na dependência dessas propriedades, mas também tem que ver sobre essa carga que é transmitida, essa carga que é aplicada, certo? Outra influência que é importante, a gente pode citar aqui, é a magnitude da ligação interfacial entre as fases fibra e matriz. A gente pode ver o quanto é importante para a extensão dessa transferência de carga, ok? Então, vejamos aqui. Podemos observar nesta figura, a 16.6, que diz padrão de deformação na matriz ao redor de uma fibra que está submetida à aplicação de uma carga de tração.
Então, veja só, sob a aplicação de tensão, essa ligação, que podemos ver aqui, ligação matriz-fibra, certo? Ela termina nas extremidades dessa fibra. A gente pode ver essa deformação aqui, ó. Tá vendo? Ela termina nessas extremidades dessa fibra. Por quê? Produzindo esse padrão de deformação da matriz. Ó, esse padrão de deformação na matriz. Ou seja, não existe nenhuma transmissão de carga pela matriz em cada uma das extremidades. Tá vendo aqui? Ela continua do mesmo jeito, ela não tem deformação. Da mesma forma, é aqui nessa outra extremidade, certo? Então, um certo comprimento crítico de fibra é necessário para que haja um aumento efetivo na rigidez e na rigidez de um material compósito, certo? Esse comprimento crítico, LC, que chamamos de LC, ele depende do diâmetro da fibra e da sua resistência. Podemos observar a sua proporcionalidade, né? É diretamente proporcional. Que é exatamente a essa tensão de fibra, que é dada na fibra, certo? Assim como da resistência da ligação da fibra matriz ou da tensão de escoamento, que é esse tal C aqui, que a gente diz que é a resistência da ligação fibra-matriz ou da tensão de escoamento ao cisalhamento da matriz, o que for menor. Então, a gente observa que também há inversamente proporcionalidade ao comprimento crítico, certo? Então, para inúmeras combinações matriz-fibra de vibra e matriz-fibra de carbono, esse comprimento é da ordem de 1 milímetro, que está entre 20 e 150 vezes o diâmetro da fibra. Nesta figura 16.7, a gente vai observar os perfis relacionados com esse comprimento da fibra. Veja só, quando uma tensão é aplicada a uma fibra, possui exatamente esse comprimento crítico aqui, onde L vai ser igual a LC. Teremos como resultado exatamente esse perfil que é ilustrado nessa figura 16.7A. Isto é, a carga máxima que nós temos aqui é atingida somente no ponto médio dessa fibra, certo? Já na letra B, se o comprimento da fibra aumenta, ou seja, o L é maior do que o L crítico, certo? O reforço proporcionado pela fibra se torna mais efetivo. E isso representa um perfil da tensão em função da posição. Isso quando o L, o comprimento, é maior do que o comprimento crítico. E quando essa tensão aplicada é igual à resistência da fibra, certo? E já na figura C, a gente observa que apresenta o perfil tensão-posição que L é menor do que LC. A gente pode observar bem nessa figura 16.7C, certo? Que a gente aqui está mostrando os perfis tensão-posição. Quando o comprimento da fibra, o L é igual a LC, o comprimento é igual ao comprimento crítico, quando o comprimento é maior do que o comprimento crítico e quando o comprimento é menor do que o comprimento crítico. Bom, aqui a gente ainda continua vendo essa influência do comportamento da fibra e a gente diz que já que as fibras para as quais L é muito menor do que LC, que normalmente é o que acontece, certo? O L maior 15 vezes do que o LC,
a gente denomina de fibras curtas. Então, essa é a denominação de fibras curtas. É quando a gente tem o L muito maior do que o LC, que é o comprimento muito maior do que o comprimento crítico, certo? Essas fibras descontínuas ou curtas têm comprimentos menores que este. E devido à fibra, devido a essa fibra serem dessa proporção, certo? Já nas fibras descontínuas, com comprimentos significativamente menores que LC, a matriz deforma-se ao redor da fibra tal que virtualmente não existe transferência de tensão e há apenas um pequeno reforço devido à fibra, certo? Então, como os compostos particulados, a gente observa isso nos compósitos particulados. Então, devemos adotar as fibras contínuas quando quisermos uma melhora significativa na resistência dos compostos, certo? Se lembrar bem que essas contínuas é que devem ser adotadas. Quando se deseja, quando se projeta, se tem um objetivo de projeto no processamento do composto, a gente vai querer uma melhora significativa da resistência dos compostos, a gente tem que adotar essas fibras contínuas, certo? O arranjo ou a orientação das fibras, umas em relação às outras, a concentração das fibras e sua distribuição, elas apresentam umas influências significativas sobre a resistência e outras propriedades dos compostos reforçados com fibras, certo? Em relação à orientação, que eu coloquei possíveis orientações, então, em relação a essa orientação, são possíveis em dois extremos. E que extremos são esses? Primeiro, um alinhamento em uma única direção, que vai ser extremamente diferente de um alinhamento aleatório, certo? Então, veja só, um alinhamento em uma única direção, que seja esse alinhamento seja paralelo ao eixo longitudinais dessas fibras, certo? E o outro seria o alinhamento aleatório, que é um alinhamento totalmente aleatório. E isso a gente observa nessas figuras aqui, nessas três, que é a figura 16.8, que a gente tem as representações esquemáticas de compostos, onde na letra A a gente tem das fibras contínuas e alinhadas, podemos observar. Na B temos descontínuas, porém alinhadas, e na C descontínuas e orientadas aleatoriamente. Então, é importante observar que as melhores propriedades gerais dos compostos são obtidas quando a distribuição das fibras é uniforme. Isso é de grande importância, certo? Bom, aqui ainda a gente está vendo sobre essa influência da orientação e da concentração das fibras, só que agora a gente vai ter compostos com fibras contínuas e alinhadas, com comportamento, tensão, deformação e tração, e o seu carregamento longitudinal. Então, vejam, as respostas mecânicas desse tipo de composto dependem de vários fatores. E dentre esses fatores, a gente inclui os comportamentos, tensão, deformação das fases fibra e matriz, certo? E as frações volumétricas das fases e a direção aplicada.
Então, a gente vê essas respostas mecânicas desse tipo de compósito, quando se tem uma fibra contínua alinhada, no comportamento tensão, deformação e tração do carregamento longitudinal, a gente vai ter que eles dependem de vários fatores, que são esses comportamentos, tensão, deformação dessas duas fases que existem no compósito, que são as fases fibra e a fase matriz, dependem também das frações volumétricas das fases e da direção na qual a tensão ou a carga é aplicada, certo? Então, a gente observa que, além disso, as propriedades de um compósito cujas fibras estão alinhadas são altamente anisotrópicas, ou seja, dependem da direção na qual são medidas. Bom, aqui nós já vemos que é o comportamento tensão, deformação e tração, certo? E também para os compostos com fibras contínuas alinhadas, só que com o carregamento longitudinal. Então, vamos observar nessa figura a direção longitudinal e considerando o comportamento tensão-deformação, onde a tensão aplicada é ao longo da direção de alinhamento, a gente observa aqui, certo? Nessa figura 16.9a, a gente vai ter curvas, tensão, deformação esquemática para uma fibra frágil e matriz ducto, onde a gente tem que fazer essas considerações, que essa fibra é frágil e a matriz é razoavelmente ducto, e que a gente vai ter a deformação da matriz maior do que a deformação da fibra, que é mais comum. Isso aqui são as considerações, certo? Então, veja só. Nessa figura 16.9a, nós temos os comportamentos de tensão em função das deformações para a fase fibra e a fase matriz, certo? Aqui vamos considerar que a fibra como eu dei aqui, essas considerações, ela é frágil, certo? E é totalmente frágil, na verdade. E a matriz dúctil, vamos dizer que essa matriz é razoavelmente dúctil, certo? Então, as tensões e as deformações na fratura, que vai ser aqui, a deformação, a tensão na matriz e a deformação as tensões e as deformações na matriz, certo? As tensões e as deformações na fratura. Essas tensões e essas deformações na fratura, para ambos os materiais, elas estão marcadas, que a gente pode observar aqui, ó. Tá vendo? Da fratura, as tensões da fibra, que fratura da fibra, e as tensões da matriz. Então, elas estão marcadas aqui. Agora, podemos ver também que as resistências à fratura à tração, que seria a sigma F e sigma M e sigma F, a gente pode ver que suas correspondentes das suas deformações estão aqui, ó. Sigma M, que é a fratura, a tensão na fratura, onde ela está marcada aqui, certo? A tensão e a deformação. A tensão na matriz e a deformação na matriz. A tensão na fibra e a deformação na fibra. Então, ela vai ser também, vemos também que a deformação na matriz, ela é maior do que a deformação na fibra, como consta aqui nas considerações, certo? E isso ocorre normalmente, é comum isso acontecer. Já na figura 16.9b, está ilustrado um compósito reforçado com fibras, com a deformação fibra e matriz, que nos mostra aqui, ó, pela linha verde, a gente está vendo que está o compósito aqui, a linha
azul tracejada, que é a matriz, que é igual a essa figura letra A, e a tracejada de vermelho, que é a fibra, certo? A gente observa esse compósito ilustrado aqui, que nos mostra o resultado da tensão da formação uniaxial. Como podemos ver também nessa figura, as curvas para a fibra. Olha aqui a curva, é o tracejado de vermelho, e a curva azul, que é o tracejado de azul, que é o da matriz, certo? E aqui é onde exatamente as fibras começam a fraturar, nessa deformação, quando ela se deforma aqui. Então, observa-se que no estágio 1, que tanto a fibra quanto a matriz, elas deformam-se elasticamente, ó. Você pode ver nesse estágio 1, nessa região, certo? E essa parte da curva, ela é linear. Observa aqui, tanto do compósito, como da fibra, como da matriz. Agora, para um compósito desse tipo, a matriz ela escoa e deforma-se plasticamente, certo? Em o ELM, é aqui, ó, que ela deforma-se plasticamente. A partir daqui começa a parte, é a região plástica, certo? Enquanto as fibras continuam a se alongar nessa deformação aqui. As fibras, elas continuam a se alongar. E uma vez que o limite de resistência à tração das fibras é significativamente maior que o limite de escoamento da matriz, que a gente viu aqui também. O limite de escoamento o limite de resistência à tração das fibras, que é aqui, o limite de resistência ela é maior do que o limite de escoamento da matriz, certo? A gente pode observar aqui, limite de escoação, nessa aqui, que aqui foi cortado. O limite de escoamento da fibra, ela é maior do que o limite de escoamento da matriz. A gente pode observar nesse gráfico tensão, deformação. Esse processo, ele constitui o estágio 2, que podemos ver aqui, o estágio 2, o qual é muito próximo da linearidade, ó. A gente observa aqui no composto o quão ele é próximo dessa linearidade aqui, certo? Porém, com uma inclinação reduzida em comparação ao estágio 1. Quando a gente compara a esse estágio 1, olha a linearidade aqui. Nessa região do estágio 2, ela é reduzida. Sem falar que ao passar do estágio 1 para o estágio 2, a proporção da carga aplicada, suportada pelas fibras, ela aumenta, certo? Então, ficou bem claro que nesse gráfico aqui, onde as fibras começam a fraturar, aqui a gente vai ter o composto começa a escoar, o escoamento do composto, certo? E vimos o estágio 1 e o estágio 2. Aqui vamos ver agora o comportamento tensão-deformação em tração, só que com carregamento longitudinal. Então, a falha de um material composto não é catastrófica, por duas razões. Digo para vocês que a primeira é que nem todas as fibras, elas fraturam ao mesmo tempo, uma vez que sempre haverá uma variação considerável na resistência à fratura dos materiais fibrosos frágeis, certo? Mesmo após a falha da fibra, a matriz estará intacta, já que a deformação nessa fratura é maior da matriz, ela é maior do que a deformação na fibra,
certo? Como vimos na figura anterior da 16.9a, a gente viu bem que a deformação da matriz ela é maior do que a deformação da fibra, certo? Sendo assim, podemos concluir que, dessa forma, essas fibras fraturadas são mais curtas que as fibras originais. Ainda estão envolvidas pela matriz intactas. É por essa razão. E, consequentemente, são capazes de suportar uma carga reduzida, enquanto que a matriz continua a se deformar plasticamente. Ok? Agora, estudaremos o comportamento elástico e com carregamento longitudinal, certo? Consideremos um compósito com fibras contínuas e orientadas que é carregado na direção do alinhamento das fibras, certo? Em primeiro lugar, assume-se que a ligação interfacial, essa ligação interfacial entre a fibra e a matriz, que a gente tem essa ligação feita entre a fibra e a matriz, ela é muito boa, tal que a deformação tanto da matriz quanto da fibra, certo? São as mesmas. E isso a gente se dá-se uma situação de isodeformação, certo? Sob essas condições, a carga total suportada pelo composto FC é igual à soma das cargas suportadas pelas fases matriz, que é o FM, mais o FF, que é o da matriz e o da fibra, certo? E a partir da definição que força é igual a tensão vezes área, certo? Que a gente fala dessa carga. Aqui o F a gente tem como a carga. Então, a partir dessa definição que nós temos, é possível desenvolver expressões tanto para a carga do composto, como para a carga da matriz, como a carga da fibra. Isso em termos de tensão do composto, tensão da matriz e tensão da fibra, como também as áreas de seção transversal, certo? E aí, substituindo todas essas expressões, né, nessa equação aqui, que a carga do composto é igual à carga da matriz mais a carga aplicada da fibra, nós chegamos a esse módulo de elasticidade de um composto com fibras contínuas e alinhadas na direção longitudinal, que a gente pode dizer que é módulo de elasticidade CL, que é representado o carregamento do composto longitudinal, módulo de elasticidade do composto no carregamento longitudinal, vai ser igual ao módulo de elasticidade da matriz, vezes a fração volumétrica da matriz, mais o módulo de elasticidade da fibra, vezes a fração volumétrica da fibra, certo? Ou podemos também dizer que esse módulo de elasticidade do composto no carregamento longitudinal vai ser igual ao módulo de elasticidade da matriz, que multiplica 1 menos a fração volumétrica da fibra, mais o módulo de elasticidade da fibra, vezes a fração volumétrica da fibra. Essa em que há analogia dos compostos reforçados com fibra, ou seja, o limite superior para os compostos reforçados com partículas. E uma vez que esse compósito compreende apenas as fases matriz e fibra, ou seja, dizemos que a soma das frações volumétricas da matriz e da fibra é igual à unidade, certo? Bom, aqui, continuando ainda com o carregamento longitudinal, a gente pode dizer que
Para um carregamento longitudinal, a razão entre a carga suportada pelas fibras e a carga suportada pela matriz é dada por esta equação, certo? Que podemos dizer que a carga da fibra dividido pela carga da matriz vai ser igual ao modo de elasticidade da fibra vezes a fração volumétrica da fibra, dividido pelo modo de elasticidade da matriz vezes a fração volumétrica da matriz, certo? Bom, nesse slide agora, mudamos para o comportamento elástico, só que carregamento transversal. Continuemos com o comportamento elástico, só que com o carregamento transversal. Então, vejam só. Um compósito com fibras contínuas e orientadas pode ser carregado na direção transversal, como vocês observam nessa figura aqui. Ou seja, a carga é aplicada em um ângulo de 90 graus, certo? Em relação à direção do alinhamento das fibras, como mostra aqui, certo? Essa figura. Para essa situação, a tensão sigma, aqui, ó, a qual o composto e ambas as fases, que vai ser matriz e fibras, estão expostos, eles são as mesmas, certo? Ou seja, dizemos que sigma C, ou a tensão do composto, vai ser igual à tensão da matriz, que vai ser igual à tensão da fibra. E aí a gente denomina estado de isotensão, certo? Além disso, a deformação do compósito é dada por essa expressão aqui. Deformação do composto é igual à deformação da matriz vezes a fração volumétrica da matriz mais a deformação da fibra vezes a fração volumétrica da fibra, certo? Porém, uma vez que a gente sabe que deformação é igual a tensão dividido pelo modo de elasticidade, certo? Aí a gente vai deduzindo e vai chegando a essa fórmula, certo? Quando a gente sabe da definição que deformação é igual a tensão dividido pelo modo de elasticidade, a gente vai chegar a essa equação aqui. A essa aqui, que a partir dessa, a gente, com a definição da deformação, que é igual a tensão pelo modo de elasticidade, a gente vai chegar a essa equação. Onde esse módulo de elasticidade aqui, certo? Vai ser do carregamento transversal, certo? Que divide tudo pela tensão, e aí a gente vai ter essa equação aqui, reduzida. Se reduz para essa equação que a gente está nessa e vem para essa. Estudo deduzido matematicamente, viu, gente? Bom, aqui nós temos... podemos considerar agora as características de resistência dos compósitos reforçados com fibras contínuas e alinhadas, só que são carregados na direção longitudinal, certo? A gente pode ver nessa figura aqui, na direção longitudinal. Então, sob essas circunstâncias, a resistência é tomada normalmente, com uma tensão máxima na curva tensão-deformação, essa figura, ok? Que foi aquela figura que a gente viu anteriormente, certo? Com frequência, esse ponto corresponde à fratura da fibra e marca o início, esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele corresponde à fratura da fibra. É esse ponto aqui, lá em cima, que não apresenta aqui. Não cortei, não prestei atenção. Mas sem problema. A gente sabe que ele está aqui para cima, que marca
a fratura da fibra. E aí marca a falha do compósito, certo? Aqui. Peraí, a falha do compósito vem aqui. Aqui. Então, a gente pode ver o verdinho aqui, o compósito, certo? E a gente vê a fibra, a matriz e aqui a falha. Essa figura ela já foi explicada anteriormente, mas a gente pode só observar que a resistência ela é tomada normalmente, certo? Se espelhando nessa figura daqui, ok? Então, nessa tabela 16.1, a gente pode ver a lista de valores para o limite de resistência à tração longitudinal e transversal, certo? Isso em 3 compostos fibrosos comuns e com fibras unidirecionais, ok? Então, aqui estão os valores para o vidro poliéster, carbono, alto módulo epóxi e o Kevlar com epóxi. Então, a gente tem os limites de resistência à tração aqui para cada um e o limite de resistência à tração de forma longitudinal é aqui transversal, certo? Bom, consideremos agora as características de resistência dos compósitos reforçados com fibras contínuas e alinhadas que são carregadas na direção longitudinal, certo? Considerando que o módulo a deformação da matriz é maior do que a deformação da fibra, que podemos observar aqui nessa figura, a deformação da matriz, ela é maior do que a deformação da fibra, isso que é o mais comum, certo? Então, essas fibras falharão antes da matriz. E quando as fibras fraturam, a maior parte da carga que era suportada pelas fibras será transferida para a matriz. Sendo assim, é possível adaptar essa expressão aqui, certo? Adaptar a essa expressão aqui. Que a gente vai ter o sigma C, que a gente diz que a tensão do compósito vai ser a tensão da matriz vezes a fração volumétrica da matriz, mais a tensão da fibra vezes a fração volumétrica da fibra. Isso a gente vai adaptar essa expressão para essa aqui, onde a gente vai ter a tensão do compósito, a tensão do limite de resistência à tração longitudinal, certo? Que vai ser igual ao sigma linha M, que vai ser a tensão na matriz na falha da fibra, sigma linha M vai ser a tensão na matriz na falha da fibra. E o sigma F vai ser o limite de resistência da fibra. Então, a gente vai adaptar essa fórmula a esta daqui, essa expressão a esta expressão aqui, certo? Bom, aqui nós já temos o limite de resistência à tração transversal. Então, as resistências dos compósitos com fibras contínuas e unidirecionais, elas são altamente anisotrópicas, certo? E tais compósitos são projetados normalmente para serem carregados ao longo da direção longitudinal. Isso de alta resistência. Normalmente, quando se projeta, é com essa ideia, que elas suportem a carga longitudinalmente de alta resistência, certo? No entanto, em algumas condições de serviços, podem existir solicitações transversais. Aí, sob essas circunstâncias, podem ocorrer falhas prematuras, certo? Uma vez que a resistência na direção transversal
é, em geral, extremamente baixa, certo? Algumas vezes ela é menor que a resistência à tração da matriz. E a gente vai ver que dessa forma o efeito de reforço introduzido pelas fibras é negativo, certo? É negativo. Então a gente pode observar nessa tabela 16.1, que é a mesma tabela que eu mostrei anteriormente, só que aqui eu só estou mostrando de forma transversal, que é o slide que a gente está abordando aqui nesse momento. Então, dos mesmos compostos reforçados, certo? É o vidro poliéster, o carbono alto, módulo com epóxi e o Kevlar epóxi. Então, a gente vai ter o limite de resistência à tração transversal aqui, ok? Bom, passemos agora para os compósitos com fibras descontínuas e alinhadas. Só, gente, observe que todo o tempo eu estou falando da influência da orientação e da concentração das fibras. Então, vejam que, embora a eficiência de reforço seja menor para as fibras descontínuas que para as fibras contínuas, os compósitos com fibras descontínuas têm e alinhadas, como podemos ver nesta figura aqui, certo? Estão se tornando cada vez mais importantes no mercado comercial, certo? Então, essas fibras, já as fibras de vidro picadas, são mais largamente utilizadas. Entretanto, as fibras descontínuas de carbono e aramida também são empregadas, certo? Esses compósitos com fibras curtas podem ser produzidos tendo módulos de elasticidade e resistência à tração que se aproximam, respectivamente, 90% e 50%, certo? Dos seus análogos com fibras contínuas. Continuando com os compostos com fibras descontínuas e alinhadas, os compostos com fibras descontínuas e alinhadas, a gente pode dizer que para um compósito com fibra descontínua e alinhadas, com uma distribuição uniforme das fibras, onde eu digo que para o comprimento maior do que o comprimento crítico, a resistência longitudinal, que eu digo que é essa resistência longitudinal aqui do composto longitudinal, é dada por essa relação aqui, onde a gente vai ter que a resistência longitudinal vai ser igual à tensão da fibra, a resistência da fibra, vezes a fração volumétrica, que multiplica 1 menos o comprimento crítico dividido pelo 2 vezes o comprimento, mais a tensão na fratura da matriz, certo? Que multiplica 1 menos a fração volumétrica, certo? Agora, em que essa resistência da fibra e essa resistência da matriz representam, respectivamente, no momento em que o compósito falha, certo? Que vai ser a resistência à fratura da fibra e a tensão na matriz, exatamente no momento em que eles falham, certo? Então, vejam, se o comprimento da fibra for menor do que o comprimento crítico, o L menor do que o LC, então a resistência longitudinal do compósito, que vai ser
representado por esse sigma CD', certo? Vai ser igual a o comprimento vezes o tal C, onde esse tal C vai ser o menor valor entre a resistência da ligação fibra-matriz e o limite de escoamento e cisalhamento da matriz, certo? Dividido pelo diâmetro, onde D é o diâmetro, que multiplica a fração volumétrica mais a tensão na matriz no momento da fratura, no momento que o composto falha, multiplicado por 1 menos a fração volumétrica da fibra, certo? Então, é através dessas expressões que vamos ter, quando o comprimento for maior do que o comprimento crítico, né? E quando a gente tiver o comprimento menor do que o comprimento crítico, ok? Bom, agora veremos os compostos com fibras descontínuas e orientadas aleatoriamente. Então, vejam só. Normalmente, quando a orientação da fibra é aleatória, são usadas fibras curtas e descontínuas, como podemos observar nessa figura aqui, ó, certo? Sob essas circunstâncias, pode ser utilizada uma regra, uma expressão, que a gente pode dizer que é a expressão da regra das misturas para esse módulo de elasticidade aqui, que é semelhante a essa equação, que é modo de elasticidade CL, que vai ser igual a EM, VM mais EF, VF, certo? Então, ela vai ser semelhante a essa, que a gente chega a essa expressão com uma alteração do K, que esse K é um parâmetro, certo? É um parâmetro, logo, é um parâmetro de eficiência da fibra, que depende da fração volumétrica e da razão. Dessa razão, modo de elasticidade da fibra sobre o modo de elasticidade da matriz, certo? Que vai depender desse parâmetro. Logo, sua magnitude será menor que 1, ou seja, será entre 0,1 e 0,6. Então, para um reforço de fibras aleatórias, da mesma forma que ocorre para as fibras orientadas, o módulo do composto vai aumentar com uma proporcionalidade da fração volumétrica da fibra. Bom, aqui apresenta-se essa tabela, que é a 16.2, onde a gente vê as propriedades de policarbonatos sem reforço e reforçados com fibra de vidro orientadas aleatoriamente, onde a gente vê essas propriedades que são a massa específica, o limite de resistência, o modo de elasticidade, alongamento, resistência ao impacto, certo? Que a gente vê que quando o policarbonato ele está sem reforço, ele apresenta uma propriedade inferior ao policarbonato quando ele é reforçado, ou seja, quando ele torna-se um compósito. Quando ele torna-se um compósito, nós vamos ter 20, 30 e 40% de volume de reforço fibroso. E a gente observa aqui que quando ele tem a massa específica de 1,19, entre 1,19 e 1,22, a gente vai observar o aumento que há, tanto de 20, de 30 e de 40%. Já no limite de resistência, que a gente vê um limite de resistência à tração sem o reforço de entre 59 e 62, a gente vê o aumento de 110, chegando a 159 com 40%, certo? E o modo de elasticidade que a gente vê que duplica, certo? Ele sem o reforço dá 2,24, entre 2,24 e 2,345, a gente vê que duplica, quase que duplica com um mínimo de reforço, que é 20%, e chega a 11,6,
certo? Ou seja, quase quadruplica, ok? Então, essa é uma tabela que a gente expõe essas propriedades para mostrar a importância dos compostos reforçados com fibra e quanto essa influência da orientação e da concentração dessas fibras são importantes, ok? E aqui a gente encerra o nosso capítulo 16, que foi do Callist, tendo como referência, ok? E até uma próxima.